Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, a mudança na medida, na métrica do impedimento. Você vai entender tudo que está em jogo, tudo que vai começar a ser testado e eu vou falar, a gente vai falar muito sobre isso nesse vídeo, beleza? Antes, aquele ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos grupos de WhatsApp, Telegram e você vem no primeiro comentário fixado desse vídeo, clica no link que está lá. Esse link faz você ir direto para a sua loja de aplicativos aí, ou no iOS ou no Android, para baixar o app do SofaScore. Totalmente de graça, não tem pegadinha, e é o melhor app à sua disposição para você acompanhar jogo de futebol, acompanhar outros esportes, estatísticas, tudo isso de graça no seu celular. Então não perde tempo, clica no link, baixa, você não vai se arrepender de ter o SofaScore, que é o aplicativo que eu uso para me preparar para os jogos, para fazer os vídeos aqui, beleza? Clica aqui, primeiro comentário fixado desse vídeo e baixa totalmente de graça. Estou gravando esse vídeo porque nesta terça-feira surgiu a informação de que a IFAB, que é o órgão dentro da FIFA que regula as regras do futebol, a IFAB autorizou os testes com uma mudança significativa no impedimento, tá? E o que é essa mudança no impedimento? É a mudança que está nessa imagem que vocês estão vendo aí, que, a grosso modo, diz o seguinte: só vai estar impedido se o jogador que está atacando estiver com o seu corpo totalmente à frente do penúltimo defensor, tá? Essa é a imagem que está sendo usada para falar sobre isso. Essa imagem que está aí, o jogador que está de amarelo é o atacante, o jogador que está de branco é o defensor. Na imagem de cima, a gente vê o atacante com 80% do corpo à frente do penúltimo defensor, e aí na tentativa, no que seria a mudança, ele passaria a estar em condição de jogo, e na imagem de baixo é a imagem de como funcionaria o impedimento se o atacante, a pessoa de amarelo, tivesse o seu corpo totalmente à frente do penúltimo defensor que está em branco. Então, como vocês estão vendo, na imagem de cima está ali onside, que é condição legal, e na imagem de baixo está offside, que é impedido. E você repare ali que na imagem de baixo tem a linha azul, que está ali no joelho do defensor, no joelho do jogador de branco, e a linha vermelha, que está no fim da chuteira do jogador de amarelo. Então, apenas nesse caso, você teria o impedimento. É uma mudança muito significativa nas leis do impedimento, e a gente vai falar aqui. A primeira coisa que a gente precisa falar: esses testes, atenção, isso não está, primeiro, nem autorizado a acontecer em nenhum jogo oficial. Isso não vi muita gente vendendo por aí que já seria assim. Não, isso não está aprovado. O que foi autorizado pela IFAB foi o início de testes. Essa é a primeira informação. E a segunda informação: esses testes só vão começar na temporada que vem. Então, ou, se você considerar a temporada europeia, a partir do segundo semestre deste ano, ou a partir de 2025. Então, esses testes ainda vão demorar para acontecer. Mas, primeiro, o que foi aprovado foi o início de testes, ok? Esse é o primeiro ponto. Vamos lá. Na prática, o que isso significa? Eu não tenho aqui um número exato, mas eu vou dar um chute, tá? Eu vou dar um chute. Eu diria que, se isso aqui for validado, eu diria que 80% dos impedimentos ajustados que hoje a gente tem, eles deixariam de ser marcados impedimentos. Aí tu fala, tá tirando esse 80% da onde? Tô tirando da minha cabeça. Mas seria a maioria. Por quê? Porque a maioria dos impedimentos ajustados que a gente vê, eles são
de uma parte do corpo do atacante à frente. Às vezes, é o detalhe do detalhe. Às vezes a linha passa aqui, né, no que seria o final da axila, e tá só esse pedacinho para frente. Às vezes está meio tronco para frente. Ok, mas é muito difícil a gente ver nesses lances ajustados, lances em que o atacante está com o corpo inteiro à frente do defensor. Tá bom? Então esse é um ponto. Então eu diria que 80% ou mais dos impedimentos que hoje são marcados, eles deixariam de ser marcados. Por quê? Porque alguma parte, na maioria dos impedimentos de hoje que vão para o ajustado, a maioria ele tem alguma parte do corpo do atacante junto com o defensor. Esse é o primeiro ponto. Então, é nítido que essa medida é uma medida pró-gol. Ok? Essa medida, se for aprovada, ela é uma medida que vai aumentar o número de gols. Por quê? Porque vai diminuir sensivelmente o número de impedimentos. Repito, não tenho dados estatísticos sobre isso, mas a maioria dos impedimentos que a gente vê com uma parte do corpo do defensor à frente. E aí, por isso aqui, qualquer parte uma parte do defensor não, a parte do atacante. Então, vou repetir. A maioria dos impedimentos que a gente vê é uma parte do corpo do atacante à frente do penúltimo defensor. A maioria. E se isso aqui for aprovado, a gente vai ter muitos impedimentos que hoje são marcados passando a ser validados. Então, é uma medida pró-gol. Se a FIFA autorizar, a FIFA vai estar passando um recado de que ela, de fato, está sendo pró-gol. Ela quer que saiam mais gols. E ok, não vejo problema com isso, tá? Tem gente que pode ver, tem gente que não, mas sim. Esse é o primeiro ponto. Esse é o segundo ponto, né? O primeiro é que ainda é teste. O segundo ponto é esse. Essa medida é uma medida pró-gol. O terceiro ponto é uma mudança muito radical. Muito radical. Por quê? Porque essa imagem aqui, ela chama muita atenção nossa, né? Porque nessas situações que estão aqui, exatamente essa imagem, logicamente essa imagem aqui, ela não é uma imagem verdadeira, ela é uma coisa desenhada, né? Mas essa imagem aqui, a gente tem hoje, quando a gente vê isso aqui, a gente diz de cara, tá impedido. Certo? A gente não precisa das linhas, nem do semiautomático. A gente não precisa para dizer que isso aqui é impedimento. Então, assim, para a gente é uma mudança muito radical. É uma mudança muito significativa, porque, de fato, vai chamar muita atenção. Hoje, a discussão, quando tem esses impedimentos milimétricos, o VAR trouxe isso, né? O impedimento de, a ponta da cabeça à frente, sei lá, a ponta do ombro à frente, um bico de chuteira à frente. O que a gente fala? A FIFA precisa ver isso, porque na prática o bico da chuteira não foi, não levou vantagem. A gente fala isso. A FIFA apenas pegou o que a gente fala e trouxe para a prática, se isso for aprovado. E aí vai ter gente que vai falar, mas essa imagem aqui o cara está levando vantagem. Aí a gente fica, o que querem, né? As duas coisas não tem como, né? O que querem é que eles, ou a gente continua convivendo com o bico da chuteira à frente, ou a ponta do ombro à frente, ou um pedacinho da cabeça à frente. E aí você diz, se dá impedimento nisso é injusto porque o cara não levou vantagem. Ou essa imagem aqui, que o cara tá... Nessa imagem aqui, ele tá... Ele tá com... Ele tá... Só o joelho, o joelho da perna... Do joelho para trás é que ele tá ao lado do defensor. O resto já tá todo à frente. Aí alguém vai dizer, mas nesse aqui, ele está à frente e está levando vantagem. Mas não tem o que fazer, irmão.
Não tem o que fazer. Ou você convive com o biquinho de chuteira impedido e que a gente sabe que o cara não levou vantagem, mas é a regra, ou a gente está vivendo esse coisa aqui com 80% do corpo à frente, mas tem a perna junto com o defensor, e aí ele está levando vantagem, né? O que diz como ele está levando vantagem? Se é uma bola cruzada, o fato dele estar com meio corpo à frente pode fazer ele chegar na bola. Se ele tivesse junto com o defensor, talvez ele não chegasse na bola. Mas aqui vai passar a sensação de que, de fato, estar à frente vai levar vantagem. Mas é isso. Ou é continuar o impedimento milimétrico, que o cara não levou vantagem e o gol deixou de ser validado, ou essa situação em que o cara tem mais de meio corpo à frente, leva vantagem e pela regra que, se for aprovada, a gente vai ver essa regra validada. Esse é um ponto, tá? O quarto detalhe. Isso aqui, ele é mole de fazer, se a gente tiver um impedimento semiautomático. Tá ligado o impedimento semiautomático? Que tem na Champions, que tem em jogo de Copa do Mundo, que é aquele que cria aquela... Eu tô botando a imagem aqui para você. Esse impedimento semiautomático que cria essa como se fosse essa parede cinza e bota para frente da parede a parte do cara que está impedido. Com o impedimento semiautomático, é mole achar isso aqui. É mole você ver quando de fato o cara está com o corpo inteiro descolado da frente, a imagem de baixo. Agora, na hora de traçar as linhas, isso daqui não é tão fácil. Muito pelo contrário. Na hora de traçar as linhas, isso daqui vai só mexer com a centimetragem do problema. Hoje, os centímetros são para dizer se ele tem o biquinho da chuteira à frente, ou a ponta do ombro à frente, ou a ponta da cabeça à frente. Hoje, a disputa dos centímetros está ali. Se isso for aprovado, a parte de baixo, você desloca os centímetros para saber se a parte de trás da chuteira está uma frestinha perto do corpo do defensor. Então você só mexe o centímetro. Lógico que eu sei, eu não sou burro, lógico que eu sei que o número de vezes em que o cara vai estar todo descolado do corpo do defensor, a imagem de baixo, é muito menor do que as vezes em que tem uma parte do corpo do atacante à frente do defensor ou não. E aí não importa se é uma parte grande ou uma parte pequena. Eu sei disso. Mas ainda você vai ter polêmica quando você tiver que traçar a linha nessa imagem aqui de baixo. Vai continuar. Vai ser em números absolutos muito menor? Vai, muito menor. Mas vai ter muito menos. E aí o grande problema é quando não tiver VAR. A gente está aqui vivendo um cenário em que os grandes torneios, os torneios de maior repercussão, Champions, campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato alemão, campeonato brasileiro, campeonato argentino, Libertadores, Copa do Mundo, Mundial de Clubes, todos esses torneios que a gente tem muita repercussão, a gente tem VAR. Alguns o VAR para o impedimento traçando linha azul, linha vermelha, outros já tem o semiautomático. Mas a maioria, vou repetir, a maioria dos torneios de futebol do mundo não tem VAR. Isso aqui, para achar isso aqui sem VAR, eu imagino que dê um trabalho desgraçado pro Bandeirinha. Primeiro, porque ele vai ter que mudar tudo que ele fez para ele em todos os tempos que ele bandeirou. Que ele sempre esteve na cabeça dele que uma parte do corpo em que ele pode jogar, né, ou seja, daqui para trás, né, se for daqui do fim do sovaco para frente, o braço não conta, a gente sabe disso, mas qualquer parte daqui para trás, se tiver à frente, está impedido. É isso que o Bandeirinha sem VAR apita hoje. Agora, ele vai ter que olhar para ver se tem certeza que o pé do cara na passada, na corrida, no momento que o malandro tocou lá, se o pé do cara
estava em algum pedaço perto do defensor, como na imagem aqui. Então, assim, hoje, para você aplicar isso aqui sem VAR, até com as linhas, é muito complicado. No semiautomático é show de bola. No semiautomático é mel na chupeta. Aplicar isso aqui sem o semiautomático nas linhas azul e vermelha, e principalmente nas competições sem VAR, isso aqui vai ser difícil pra caramba. Mas enfim, é isso que a FIFA está em teste. Isso vai começar a ser testado na temporada que vem. Eu vi muita gente vendendo como se isso já tivesse aprovado. Não está aprovado, tá? Esse é o ponto. O que eu acho? Eu acho que é muito radical a mudança, é muito radical, mas no longo prazo, por ser uma medida pró-gol, eu acho que é mais positivo do que negativo. Eu acho que é mais positivo do que negativo. Porque, repito, em números absolutos, a maioria gigantesca dos impedimentos polêmicos ou ajustados, eles são na parte de cima. Eles são em relação ao que está nessa imagem de cima. E aí, eu acho que em números absolutos, a gente vai ter muito menos polêmica, porque vai estar muito mais claro. E quando cair nesse lado aqui? Quando cair nesse lado vai continuar dando polêmica. Que aí é detalhe do detalhe. Aí você vê se a chuteira tá, o biquinho, a parte de trás da chuteira tá junto com a parte com alguma parte do defensor. Aí vai continuar dando polêmica. Mas então, assim, para não ter dúvida, eu inicialmente sou a favor disso aqui, porque acho que no longo prazo vai diminuir. Ah, mas aí vai ser quase como talvez terminar o impedimento. Não seria tão radical de dizer quase não como terminar o impedimento, mas você vai ter que mudar a forma do jogo. O jogo vai ter que se adaptar a isso. E o jogo teve que se adaptar ao longo dos tempos. Teve que se adaptar à instituição dos cartões, teve que se adaptar à instituição das substituições, teve que se adaptar à diminuição de jogadores que precisavam estar para trás do atacante para ter impedimento. Hoje, só precisa de 2, né? Normalmente é um zagueiro e um goleiro, mas só precisa de 2. Já foram 5, já foram 4, 3. Antigamente o atacante precisava estar atrás do último defensor, do penúltimo defensor. Hoje ele pode estar na mesma linha. E agora ele pode estar um pouco à frente. Então o jogo teria que se adaptar. Talvez com isso você teria defesas não podendo subir tanto. Porque se ela estivesse subindo tanto, o zagueiro, o atacante, em vez de mexer o tronco dele, em vez dele estar olhando, por exemplo, eu sou atacante, tem um zagueiro aqui do meu lado. Eu estou olhando tronco com tronco. Agora eu não preciso. Eu posso estar olhando só o meu pé. Eu posso, na hora de correr, deixar meu pé para trás e o meu pé bater, como está nessa imagem aqui em cima, e o meu pé cobrir o penúltimo defensor. Então o futebol vai ter que se adaptar. Num geral, inicialmente eu sou a favor, porque eu acho que vai ter mais benefício. Primeiro, porque é pró-gol, e a gente tem que entender que o futebol deveria sempre ser pró-gol, porque é a razão do futebol, né? O objetivo do futebol é fazer gol. E depois eu acho que vai diminuir o número de lances polêmicos, porque, repito, a imensa maioria dos impedimentos ajustados são no detalhe de uma parte do corpo, que pode ser uma parte grande ou pequena, à frente. Nesse caso aqui, o número de impedimentos de o corpo inteiro à frente é muito menor. Deu para entender? Se não entendeu, clica aqui embaixo nos comentários e eu vou tentando trocar uma ideia. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí no grupo de WhatsApp, Telegram e baixa o app do SofaScore aqui. Primeiro comentário fixado desse vídeo, você baixa e você tem o download aí totalmente de graça do melhor aplicativo de estatística de futebol e de outros esportes também à sua disposição. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.